Girando a nossa reportagem, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, declara que a CPI do MEC será instalada se cumprir todos os requisitos. A repórter Paula Cuenca traz as informações. A prisão do ex-ministro pode apressar esse processo aí em Brasília? Paula. Pois é, Rodrigo Pacheco, ao dar uma entrevista coletiva a jornalistas na tarde, então, dessa quarta-feira, mencionou a respeito da criação da CPI do MEC, que se ela cumprir todos os requisitos que já estão previstos no regimento interno do Senado, ela então pode ser aberta. De toda forma, Rodrigo Pacheco foi questionado, inclusive, a respeito do impacto dessa prisão preventiva do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, para o processo de abertura da CPI. Ele citou que é um fato relevante, já que uma prisão preventiva é considerado um ato mais grave dentro do direito penal, mas que isso não seria determinante para a instalação de CPI. De todo modo, o senador Randolfo Rodrigues, que é quem encabeça a coleta de assinaturas para conseguir abrir essa comissão parlamentar de inquérito, ainda não conseguiu as 27 assinaturas necessárias. O último senador a assinar nessa quarta-feira foi Eduardo Braga e, com isso, há 26 assinaturas. É necessário mais uma assinatura de um senador para que essa CPI, de fato, possa ser instalada. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, ainda comentou que essa prisão e a possível instalação da CPI podem ter repercussões tanto jurídicas quanto políticas. Ainda que há pouco mais de 3 meses das eleições, uma instalação de CPI pode ser algo complicado, já que a CPI precisa ter o seu tempo necessário para fazer todas as apurações e investigações a respeito do caso de possível corrupção no MEC ou de qualquer outro tema. Ainda assim, ele espera que, caso essa CPI de fato venha a ser instalada, ela não afete os trabalhos dos senadores por conta de diversos conflitos que podem surgir entre os senadores que são da base do governo e os senadores que são de oposição. Ok, Paula Cuenca de Brasília, a gente continua acompanhando os desdobramentos no Congresso Nacional, girando os comentaristas, você, Cristina, Grêmio, será que essa CPI pode dar algum tipo de resultado, ano eleitoral, essa discussão interminável sobre CPI em ano de eleições? Cristina. Oi, Tiago. A investigação tem que continuar nos órgãos competentes. Veja, começou na CGU a pedido dos próprios agentes públicos que receberam a denúncia. Vamos lembrar que o próprio ex-ministro Milton Ribeiro tinha trazido essa informação quando surgiram as denúncias. Olha, eu mesmo recebi essa denúncia antes de vir a público na imprensa e encaminhei as informações que eu tinha para a CGU, pedi que houvesse uma investigação. Depois a CGU encaminhou o que tinha para a Polícia Federal e a investigação vai avançando. Precisa acontecer dentro do Congresso, nesse momento pré-eleitoral. Veja, antes até de estarmos tão próximos da data das eleições, houve a CPI no Senado da Covid, absolutamente desnecessária, não descobriu nada, especulou um monte, fez um circo danado, aqueles senadores do G7 tentando lucrar ali em cima, lucrar politicamente em cima das informações, tanto que alguns deles saíram pré-candidatos, depois desistiram da candidatura, mas saíram pré-candidatos a presidente, inclusive. Então, nesse momento, eu acho absolutamente desnecessária e insisto no questionamento que eu tenho feito aos parlamentares que a gente vem entrevistando aqui. Diante do que foi posto até agora pela própria Polícia Federal, de que a prisão está focada em cima de um depósito de R$50 mil na conta do ex-ministro, que já foi explicado pela defesa como recebimento do pagamento pela venda de um carro da filha do ex-ministro, não acho que haja um estopim, um motivo que faça essa CPI a necessidade dessa CPI vir à tona agora. Mas é óbvio que a oposição vai espernear e vai ficar tentando ali, porque o objetivo da CPI é desgastar o presidente enquanto candidato à reeleição. Não há nenhum outro motivo aí. Diogo, essa última assinatura que falta deve ser conseguida com facilidade? A CPI pode puxar um fio de uma longa meada? Olha, aparentemente, Adriana, não com facilidade, já que se fosse assim tão fácil reunir todas as assinaturas, já teria sido conseguido, essa meta já teria sido alcançada. Lembrando que em outras ocasiões, esse ano aí, meses atrás, se tentou já criar uma CPI para investigar essas suspeitas no MEC e também ocorreu aí uma dificuldade de conseguir uma única assinatura. Houve até casos de
senadores que tiraram a assinatura que eles tinham colocado, discussões sobre assinaturas que foram colocadas indevidamente. Então não é um desafio fácil. Agora, a oposição está usando um argumento que é o seguinte, de que o governo diz que, os aliados do governo dizem que não é o caso de fazer uma CPI, de abrir uma CPI há tão pouco tempo das eleições. No entanto, o próprio governo vem defendendo a abertura de uma CPI para investigar os preços dos combustíveis pela Petrobras. Então, isso está sendo usado como argumento que, se é possível investigar, né, e se é o caso de abrir-se uma CPI em ano eleitoral para fazer um uso político dela, né, em relação ao preço dos combustíveis, por que não seria possível também abrir uma CPI para investigar algo tão grave quanto a suspeita de corrupção dentro do Ministério da Educação? Ricardo Salles, será que há apoio político para a abertura dessa CPI, a do MEC, estamos falando? Veja, Tiago, pode ser que a oposição consiga as assinaturas, mas o que o Diogo citou agora, a comparação entre as questões entre a propositura da CPI da Petrobras e a eventual CPI do MEC, embora a comparação, obviamente, faça sentido do ponto de vista da discussão, mas são casos muito diferentes. A CPI da Petrobras tem a ver com um problema premente, que é a razão pela qual a companhia vem fazendo sucessivos aumentos e aparentemente ou supostamente desconectados da variação real do dólar do barril de petróleo e do custo de produção aqui dentro. É uma questão premente que vem afetando as pessoas neste momento e afetará daqui por diante, ou continuará afetando daqui por diante. Daí a razão pela qual a CPI da Petrobras, ainda que em ano eleitoral, possa fazer sentido. A CPI do MEC, creio eu, pelo menos até o presente momento, não tem muito sentido de existir, por várias razões. Primeiro, porque essa história que o Pacheco falou, que se houver condições ele vai instalar, quer dizer, ele só instala aquilo que tem condições contra o governo. Há uma série de outros pedidos e requerimentos no Senado Federal que também já tem as condições e ele não instala. Portanto, é uma instalação bastante, ou seria, né, uma instalação bastante seletiva por parte do presidente do Senado. De outro lado, a CPI do MEC, na verdade, vai reproduzir no máximo aquilo que já está sendo avaliado no inquérito da Polícia Federal. No caso da CPI da Petrobras, não há uma outra investigação que a substitua. Em terceiro lugar, os fatos narrados por esse caso são fatos ocorridos há no mínimo 3, 4 meses atrás, no mínimo. Ou seja, não há premência nenhuma em tratar isso numa CPI do MEC nesse momento. Pelo menos até o momento em que esses fatos agora são conhecidos. Então, veja que estão situações muito diferentes. A da Petrobras diz respeito a algo presente e futuro, a do MEC é algo de lá de trás. A do MEC diz respeito a fatos que já estão sendo investigados, a da Petrobras ou dos combustíveis não tem outra coisa em investigação ao mesmo tempo. Então, veja, o que está acontecendo é uma manipulação política. E, para variar, como eu já disse, quando é contra o governo, instala. Quando é a favor do governo, engaveta. É isso que está acontecendo.